Saudações a todos. Nós vamos buscar para nossa reflexão no livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro escrito na série dos livros assinados, trazidos por André Luiz, relatando ali as suas experiências através da mediunidade do Chico, do Francisco Cândido Xavier. Então, nós sabemos que o Espiritismo teve o seu início, o seu marco inicial, com Allan Kardec, na França, e uma continuidade muito expressiva, tendo como foco especial a mediunidade do Chico, porque foi através dele que vieram ali livros complementares, elucidando de uma forma didática, de uma forma experimental, de uma forma prática, os ensinamentos trazidos ali pelo corpo da doutrina, através dos espíritos, dos espíritos, através de Allan Kardec. Através de Allan Kardec, eu digo, não pela mediunidade de Allan Kardec, mas pelo trabalho que ele teve de tornar palpável, o corpo da doutrina nos seus trabalhos que nós conhecemos, através dos médiuns, de diversos médiuns, com todos os cuidados que ele tomou. Mas o enfoque hoje é já no Brasil, essa continuidade da doutrina dos espíritos, que teve a continuidade aqui nas nossas terras brasileiras, na Terra do Cruzeiro, por determinação do alto, espíritos que encarnaram lá na França, encarnaram aqui, e assim foi, E tem encarnado aqui, e assim tem sido. E o primeiro livro desse espírito, André Luiz, é Nosso Lar. Então, muito conversado, muito estudado, mas vamos mais um pouco hoje trazer algumas questões, começando pelo prefácio, Então, no prefácio nós temos uma apresentação de Emmanuel. Então, vamos lá. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão da eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. O que ele está dizendo nesse início, Emmanuel nos relata que ele nos apresentará, ele apresentou André Luiz como novo amigo. Não pôde fazer nenhuma referência ao médico terrestre, que ele foi, justamente para criar uma névoa, não determinando quem seria ele aqui como encarnado, para poupar, para poupá-lo, para poupar ao médium Chico de mais dissabores, porque não tanto tempo antes, o irmão X viveu ali, que assinou
Humberto de Campos, né, mais conhecido dos familiares ainda encarnados, enfrentou várias dificuldades, né, nesse sentido, passando então a assinar Irmão X. Então, já que nós encarnados não temos o entendimento necessário para muitas vezes termos uma clareza maior sobre as personalidades que nos falam, são tomados os devidos cuidados para que fique no anonimato. E assim foi. E esse próprio livro, já comentamos de outras vezes, foi feito mesclando encarnações, né? Modificando ali nada falso, nada mentiroso, nada que não tenha sido vivido por este espírito, mas tomando alguns cuidados, creio eu, por exemplo, ali das deduções que tiramos, né, de filhos, porque se você estuda ali um determinado médico famoso, né, da época que André Luiz estaria encarnado, você vai ver que tem lá um com tantos filhos, né? Um outro. Então você não tem como chegar a uma conclusão, porque estudando essas personalidades que julgou-se ser a dele, muito foi dito em relação a isso, né? Mas quando você pega a história ali de um Oswaldo Cruz, né, por exemplo, você vê que há situações que não correspondem ao número de filhos, não correspondem a determinadas experiências, né? Então, e assim vai. É, mas continuando aqui. Então, os cuidados foram tomados. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligado ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural e é justíssimo. Não comentaríamos deste modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo,
que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro d'Alma. Ela diz bem alto que não basta à criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Então, por esta época, o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, onde ele começa os seus trabalhos mediúnicos, né, a sua missão. Então, foi em 3 de outubro de 43 que nos chega essa apresentação do livro. Por sua vez, André Luiz Espírito, né, que nos vai narrar as suas experiências, vai desnudar-se para auxiliar-nos, vem nos trazer a sua mensagem também no prefácio. E ele coloca: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos não tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos da alma, misteriosos caminhos do coração! É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. Então, são alertas importantíssimos que ele nos traz. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples, ou seja, querendo ou não, cerraremos os olhos, né? Permutar a roupagem física, né? Isso são coisas naturais que temos feito N vezes no decorrer dos nossos processos reencarnatórios, né? Troca de, mas como ele diz aqui, permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação dos nossos corações, né? Como a troca de vestidos nada tem a ver, né, com as soluções profundas do destino e do ser. E nos alerta: misteriosos são os caminhos do coração. É mistério, é imprescindível, é necessário percorrer-vos antes de tentar a suprema equação. Então, nós temos que adentrar em nós mesmos. E ele continua: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar o pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, não é?
olhando toda a trajetória do espírito, um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então, mesmo sabendo que esse processo é infinito e que Deus nos dará sempre novas oportunidades, quantas precisaremos ainda para, para o nosso despertamento? É isso que ele está nos colocando. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Mas quem nós vamos ouvir para nos letrarmos? Os analfabetos do espírito que somos, né? Ou seguirmos verdadeiro caminho daqueles que com lupas nos trazem o aprendizado. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladoras. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia desta verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Então, ele aqui também fala da necessidade do anonimato. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. E esse anonimato, né, necessário para o público que teria contato, né, diferentemente daqueles grandes amigos de Kardec que fizeram parte ali da sociedade espírita que ele viveu, daquele grupo íntimo que ele viveu e que falaram: eu virei trazer as notícias, e vieram e se fizeram conhecer, porque falavam para um público que o entenderia. Né? Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Quem segura o espírito, ele sopra onde quer. Como nos disse Jesus, como aproveita esse ensinamento agora, André Luiz. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, ele agradece, recolhe-se ao silêncio da simpatia e da gratidão. E através do médium Chico, que já tá, por quem já está vindo, né, toda essa comunicação,
chegou, na verdade, né, desde 43, as experiências vividas por esse Espírito, que nos trazem grande aprendizado. Grandes aprendizados, e em especial neste livro, são as suas experiências pessoais, nos outros também, né? Suas experiências ali dentro do campo, das suas vivências, da continuidade dos seus trabalhos, mas aqui, de uma forma detalhada, a sua experiência ao chegar no plano espiritual e o que ele viveu e o que lhe sucedeu a um homem culto, a um homem conhecedor de muita coisa. Por isso vem ele, né, nos trazer as suas experiências quando chega no além-túmulo. O que veremos ali, né, no capítulo 1, no próximo áudio. Então, fiquem para nós essas reflexões. Importante frisarmos a necessidade de buscar essa base salutar que a doutrina espírita nos trouxe. É preciso que busquemos a base, que busquemos os conhecimentos para que este livro, por exemplo, que foi o primeiro da série André Luiz, não se torne um livro fantasioso. É um livro que nunca devemos presentear alguém que esteja começando na doutrina. É um livro para quem já tem base, para quem já tem conhecimento. Senão, não passa de uma utopia que poderá causar risos àqueles menos avisados. Então, fiquem para nós essas reflexões, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Capítulo Clareza de Pensamento. Trecho do Livro dos Médiuns. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia de ideias e de expressões, claro e inteligível para todos, e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Está na segunda parte, no capítulo 24, item 267, onde São Luís nos ajuda a resumir os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos em alguns princípios, e esse é o 9º. Terão verdadeiramente clareza de pensamento aqueles que tratarem as coisas simples com a merecida importância e as coisas importantes com a devida simplicidade. Entre os inúmeros pensamentos iluminados de Blaise Pascal, matemático, filósofo e escritor francês do século XVII, destacamos a eloquência é a arte de dizer as coisas de tal maneira que aqueles a quem se fala possam entendê-las sem esforço, cansaço nem dificuldade, antes com interesse e prazer suficientes para que o amor próprio os leve de boa vontade a refletir sobre elas. Em psicologia, compensação é um mecanismo de ajustamento ou de defesa que leva o indivíduo a desenvolver certas potencialidades para suprir suas supostas deficiências. É um modo prático de purificar estímulos indesejáveis. Por exemplo, o pressuposto de se sentir sujo se transforma num excesso de limpeza. Um impulso de raiva pode emergir de nossa intimidade e ser forjado por uma atitude de extremada tolerância ou afabilidade. Uma criatura que cultiva um caráter de certeza absoluta passa a ter imperceptivelmente um comportamento dogmático, por causa de incertezas quanto à sua dignidade. Ou mesmo, um pudor exagerado é quase sempre uma compensação para refrear desejos sexuais naturais. Assim também, uma atitude de preocupação desmedida pela saúde de um parente poderá estar compensando um desejo inconsciente de se liberar da responsabilidade com esse mesmo familiar.
Obviamente, não podemos suspeitar de toda boa inclinação como um disfarce psicológico. Estamos apenas nos referindo aos comportamentos de reação exasperada e de tendências que ultrapassam os limites da normalidade. Muitas criaturas acreditam que para expressarem as mensagens espirituais, grafadas ou verbalizadas, seria preciso recheá-las de frases empoladas, acrescidas de pomposo conhecimento ou literatura exibicionista. Talvez estejam só compensando sua autoimagem inferiorizada ou um sentimento de baixa autoestima. O desejo de autoafirmação pode aparecer em forma de uma busca continuada de aprovação dos outros. O meio mais fácil de reconhecer a verdadeira identidade dos espíritos, ligados ou não na matéria densa, é pela arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Eles são sintéticos, ou seja, formulam uma operação intelectual agrupando fatos em um todo harmonioso, lógico, estruturado e homogêneo, resumindo-os numa visão total e abrangente, e se expressam com clareza de pensamento e de forma segura. No mundo físico, tanto como no mundo astral, as criaturas que pensam claramente desenvolveram a harmonia interior ou a ordem mental. Elas sabem que enquanto o eu superficial não for colocado no lugar que lhe compete, o eu essência não poderá iluminar o verdadeiro caminho para a vida plena. Aliás, só quando elaborarmos a ordem mental é que conquistaremos a harmonia da alma. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, escondem, sob a presunção e a ênfase, o vazio dos pensamentos. Sua linguagem frequentemente é pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de querer parecer profunda. Esse trecho também está no mesmo item citado. Os sábios se comunicam com sabedoria e simplicidade. São realistas, determinados e decididos. Os pseudo-sábios falam com ostentação e pedantismo. São tediosos, repetitivos e difusos. Querem parecer importantes aos olhos dos outros, para preencherem o vazio que sentem em seu íntimo, ou para compensarem seu complexo de inferioridade ou determinados desejos frustrados. No mundo espiritual há várias moradas, e uma multidão de seres com diversos níveis de consciência. Algumas moradas são coexistentes com a Terra. Indivíduos que buscam compensação em uma profunda sensação de querer ser visto, ouvido, apreciado, sintonizam com criaturas desencarnadas que cultivam essa mesma necessidade de atenção. Estabelecem um ajuste vibracional com aqueles que possuem um perfil de maturidade igual ao seu, produzindo e combinando fluidos semelhantes, criando assim elos de idêntica natureza. Um autoexame nos permitirá tocar mais fundo em nossa essência, possibilitando uma compreensão acurada de nossos problemas existenciais. O segredo da libertação de todos os males está na autodescoberta e na aceitação de si mesmo. Quanto mais evitarmos olhar para as nossas facetas desajustadas, compensando-as ilusoriamente ou projetando-as nas coisas ou nas pessoas, mais nos distanciaremos da paz, e uma satisfação precária e temporária nos acompanhará. A revolução a que a doutrina espírita se refere acontece em consequência da mudança interior. A clareza de pensamento aparece no decorrer do processo de amadurecimento e crescimento espiritual, conduzindo-nos à compreensão de que toda deficiência precisa ser corajosamente aceita e entendida para poder ser mudada. Próximo capítulo, estilo de personalidade. E o trecho é: a primeira condição sem contradita é assegurar-se da fonte de onde elas, comunicações espirituais, emanam, quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite.
mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. É preciso, pois, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, porque são os dois elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. Está na segunda parte, no capítulo 16, item 186. Todo ser humano forja sua personalidade como indivíduo na fase infantil, através de um desenvolvimento lento e gradativo de aprendizagem. Todas as suas manifestações de progresso biopsicossocial são o resultado das experiências presentes somadas às das vidas passadas. Eis o porquê de existirem nas crianças um cabedal de capacidades e habilidades inteiramente originais e exclusivas. Muitos pais julgam que o filho deve ser direcionado à força para determinados ensinos e atitudes, ser moldado compulsoriamente, como se não trouxesse nenhuma bagagem espiritual, tendências, gostos, vocações, e que sua finalidade essencial deveria ser imitar os adultos e aceitá-los como um modelo exclusivo de padrão existencial. É claro que no período da infância, os filhos imitam os pais e desejam insistentemente fazê-lo. No entanto, eles almejam de alguma forma desenvolver a sua personalidade dentro da própria visão de independência e de libertação da tutela da família. Progressivamente, eles querem aprender a fazer tudo por si mesmos. A criança observa, tenta reproduzir, engana-se e confunde-se, mas tenta novamente, e assim prossegue por muito tempo. Ela erra, porém aprende. Por isso é necessário que as opiniões, auxílios ou sugestões dos pais devam ser dados durante os equívocos ou desacertos, e não simplesmente ordenados por eles à força, só porque são pais. A curiosidade e a manipulação, pegar, mexer, desfazer, reconstruir, apalpar, são importantíssimas para os menores. Com toda essa atividade, eles estarão compreendendo, selecionando, memorizando e raciocinando. É entrando em contato com o mundo externo que se expande a capacidade mental e emocional. O aplauso ou o elogio do adulto funciona como fundamental estímulo para a criança. Não estamos nos referindo ao elogio excessivo, que poderá prejudicar a formação da personalidade infantil, despertando nela desmedida valorização e exaltada confiança em seus potenciais interiores. Elogio sincero e merecido, além de realçar o valor do que foi feito, torna-se fator de encorajamento, dedicação, segurança e força de vontade. Ao contrário, as relações adulto-criança à base de ameaças e medo acarretam consequências desastrosas nos futuros relacionamentos sociais das crianças. Infelizmente, muitos pais exercem de forma tirânica sua autoridade sobre os filhos. São demasiadamente severos e exigentes, causando sensação de inferioridade no núcleo familiar. Suas necessidades de mando e dominação são absurdas, confusas e prepotentes para os que vivenciam o mundo infantil. Na idade madura, essas crianças desenvolvem um estilo de personalidade sedimentado na insegurança e envolvido em aura de nunca estar agradando ou satisfazendo. Carregam inconscientemente uma sensação inexplicável de submissão e de inadequação. Revelam comportamento tímido e, sem motivo algum, justificam-se e desculpam-se de tudo. Criaram uma mentalidade acanhada e medrosa, vivendo na dependência do que os outros pensam a seu respeito e buscando a aprovação e os elogios que não tiveram na infância. As necessidades de amor, entusiasmo e confiança em si mesmas, não satisfeitas no passado, fazem com que hoje outros tenham controle sobre elas. Precisam desesperadamente da aprovação alheia
para compensar as carências de seu mundo íntimo. É preciso, pois, estudar a natureza do médium como se estuda a natureza do espírito, porque são os dois elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. Em resumo, o adulto que vivenciou na infância um regime de disciplina severa e de insuportável prepotência por parte de parentes pode desenvolver uma personalidade de excessiva solicitude, zelo e cuidado, buscando constante aprovação dos outros. Se for médium, poderemos encontrar na natureza de suas comunicações traços de comportamento passivo e inseguro, de individualidade mal formada, comunicações essas de resultado insatisfatório. Como ele necessita de apoio generalizado, quase sempre não consegue auscultar as novas interpretações e ideias renovadoras dos bons espíritos. Por ter medo de que as pessoas o deixem, caso desaprovem suas mensagens mediúnicas, ele não consegue registrar a luz que a espiritualidade quer lançar sobre a realidade das coisas. Os espíritos superiores têm como objetivo o pensar filosófico sobre a imortalidade das almas. Em outras palavras, a intenção de levar às criaturas, cada vez mais, uma forma de pensamento capaz de iluminá-las interiormente acerca do sentido principal da existência. Quem possui um estilo de personalidade de servilismo e dependência não se permite correr riscos. Seu sentimento é equivalente a: sei que tenho muito medo de ser condenado, mas para que vocês gostem de mim, não posso sair do lugar comum. É óbvio que não temos que nos entregar a precipitações ou a riscos impensados, nem abandonar os roteiros seguros da doutrina espírita, mas abolir o receio da desaprovação e a compulsão de agradar a todos. Se ficarmos ligados com a crítica e a rejeição das pessoas, estaremos atraindo suas piores vibrações e absorvendo para nosso campo magnético tudo o que elas sentem a nosso respeito. E isso não nos é saudável energeticamente. Vamos relembrar aqui o que foi conversado sobre aura na semana passada. Aquilo que sentimos e pensamos fica como se fosse fotografado aí. E seria uma plataforma de contato com os espíritos. Seguindo, o mestre, conquanto asseverasse que para viver precisamos amar e respeitar uns aos outros, jamais teve receio da desaprovação alheia, pois sabia que a aceitação por parte dos outros é variável e oscilante. Se assim não se comportasse, não teríamos, na atualidade, sua mensagem inovadora. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Está em Mateus 10, 27. Basta analisarmos de maneira minuciosa o Novo Testamento e identificaremos Jesus Cristo falando abertamente, sem medo de correr riscos, e revelando-se uma criatura extremamente livre e autoconfiante. O mestre sabia que a condenação de seus ensinos na boca das grandes multidões seria natural e compreensível, e que o elogio em seus lábios seria surpreendente e causaria estranheza. Aproveitando a sublime afirmativa do Senhor de si mesmo, repetimos: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Mateus 11, 15. Vamos completar aqui com umas frases de Emmanuel, do livro Mediunidade e Sintonia, uma psicografia ditada a Chico Xavier. No prefácio, ele nos fala assim: mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, ímã no próprio ser. Sintonia é acordo mútuo. E no capítulo 10 desse mesmo livro, em torno da mediunidade, vamos ver assim: ser médium não é simplesmente fazer-se veículo
de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento, para arremessar-se ao estudo e ao trabalho, quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam, quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. A própria natureza é pródiga de ensinamentos nesse particular. A terra é médium da flor que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é um instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade através da qual opera o Espírito de Jesus, de 1000 modos diferentes, em cada setor de nossa marcha evolutiva. Ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua, para que te transformes no canal da alegria e da fraternidade em benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre, porque acima dos médiuns, dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanecem a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todos a bênção da vida melhor. Uma boa semana a todos.